Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Osea Comoa Júnior, sou urologista, especialista em cirurgia robótica e cirurgia minimamente invasiva. Hoje a gente vai falar de dois grandes medos, dos homens quando a gente está falando em cirurgia da próstata, que é a incontinência e a impotência. Isso é um assunto interessante e ao mesmo tempo vale a pena a gente fazer alguns balizamentos e algumas divisões importantes para a compreensão do tema. A cirurgia da próstata envolve, de forma geral, cirurgias para as doenças benignas e as cirurgias para as doenças malignas, Isso é importante fazer essa distinção, porque as cirurgias relacionadas com o aumento da próstata de origem benigna são cirurgias que, na maioria das vezes, têm muito menos interferência, principalmente no aspecto da potência, A famigerada e grande medo dos homens da potência, de redução ou perda mesmo da capacidade erétil, está mais relacionada às cirurgias que envolvem a retirada completa da glândula, que obviamente tem relação com câncer de próstata. Resumo, trazendo o assunto então, as cirurgias benignas para a próstata têm mais relação e tem alguma coisa a ser discutida em termos de incontinência, E isso depende bastante caso a caso, mas normalmente as cirurgias endoscópicas têm uma ocorrência menor dessa questão relacionada à incontinência, Então, para você que vai fazer uma cirurgia para aumento da próstata de origem benigna, você tem que ter essa preocupação, mas é uma preocupação que deve ser menor. Diferentemente, você ou um conhecido que tem alguma doença relacionada ao câncer de próstata, alguns pontos precisam ser colocados à tona. O primeiro ponto, A incontinência e a potência possuem dados variáveis na literatura, que obviamente depende de caso a caso. O paciente que tem uma doença mais grave, um paciente que tem uma doença com maior acometimento da próstata, claro que é um paciente que vai ter mais chance de acometimento em termos de potência, de redução da potência. Em contrapartida, um paciente mais novo, com uma doença mais inicial, vai ter menos repercussão. Referente à incontinência, também depende de caso a caso, mas a incontinência está bastante relacionada também com a técnica cirúrgica e com a habilidade do cirurgião, Então, um paciente com uma doença avançada, que é submetido a um procedimento minimamente invasivo, com preservação do feixe neurovascular, o que significa isso? Uma cirurgia que permita a gente fazer de forma mais precisa, e aí a grande aplicabilidade se encontra da cirurgia robótica, é um paciente que vai ter menores taxas de incontinência. E mesmo diante desses dois desfechos que são muito desfavoráveis, a gente da urologia tem recursos para tentar manejar e conduzir esse processo. O que eu sempre falo, principalmente dos pacientes que têm doenças graves, e eu estou falando dos pacientes que têm câncer. Quando a gente está falando de tratamento de câncer, os pilares do tratamento são o tratamento oncológico, o tratamento da continência e o tratamento da potência, nessa ordem. Em resumo, a gente prefere sempre deixar um paciente curado do câncer e conseguir manejar a potência e a continência dele, do que eventualmente não conseguir curar o câncer ou deixar a doença residual e ter esse fator funcional perfeito.